Irmãos, é sempre uma responsabilidade estar aqui. Todo mundo já sentou aí, mas eu queria que vocês falassem para quem está aí do seu lado. Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, o nosso cálice vai transbordar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é sempre uma honra, é um privilégio estar aqui no altar do Senhor. Eu costumo dizer que quando alguém vem aqui trazer uma palavra, é porque, de alguma forma, Deus confiou a ele uma mensagem que é uma mensagem única sempre. Que é a partir de quem está aqui, que Deus começa a trazer algo e que essa palavra ministrada hoje possa realmente fluir através de mim, porque ela não nasceu em mim, mas ela nasceu no próprio Deus, amém? Antes de eu entrar na nossa pregação de hoje, Deus me trouxe algumas perguntas, alguns questionamentos, e eu anotei. Deus falava comigo assim: quanto custa para sonhar? Quanto custa para sonhar? Qual o tamanho dos nossos sonhos? E qual o tamanho dos sonhos de Deus para a nossa vida? E por fim ele falava comigo: temos vivido os sonhos que Deus tem para a gente? E eu quero, ao final dessa palavra, que a gente possa ter respondido essas 4 questões, que nós possamos olhar para a gente e verdadeiramente responder se nós conseguimos responder isso aqui. Muitas vezes, sonhar pode ser mais difícil do que parece. Sonhar muitas vezes pode custar abrir mão de certas coisas. Sonhar muitas vezes nos leva, talvez, a um momento de achar que não estamos fazendo nada. E eu quero poder caminhar na palavra de Deus e para a gente poder chegar no final dessa palavra, Deus me deu um texto muito conhecido, um texto que está lá em João 5, nós vamos ler, em nome de Jesus, nós vamos ler aqui do 1 ao 15, vamos ler, igreja? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo,
Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. E o 15, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Vamos orar, igreja? Senhor Deus e meu Pai, Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, Senhor. Deus, que nessa noite aqui, Senhor, nós possamos percorrer nesse texto aqui, e que seja o próprio Espírito Santo, que seja o próprio Senhor, meu Pai, traduzindo para a gente aquilo que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra. Deus, a palavra se renova a cada dia, meu Pai. A cada vez que talvez vamos ler esse texto, meu Pai, o Senhor se renova ainda mais, meu Pai. O Senhor se apresenta na sua multiforma, Senhor. Pai, então nessa noite, Espírito Santo do Senhor, conduza esse homem aqui, Deus, que lhe fala, meu Pai, em nome de Jesus, que da minha boca, Senhor, possam sair palavras vivas, palavras de fogo, meu Pai, palavras que possam esquentar o espírito dessa igreja, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, usa-me esta noite. Amém. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, esse é o tema de hoje: volte a sonhar. Volte a sonhar. Talvez muito de nós, como eu comecei falando antes, né, de trazer o texto, talvez tenhamos parado de sonhar por algum tempo. E nessa noite, eu chamo todos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo online, para uma oportunidade, né, de nós trazermos de novo os nossos sonhos para Deus. Muitas vezes, talvez aquilo que tem ficado esquecido, aquilo que talvez nós nem acreditamos mais que pode acontecer. Eu convido todo mundo aqui agora a receber aquilo que o Espírito Santo tem. Porque aquilo que Deus tem para a gente, homem nenhum pode tirar. E eu começo falando aqui desse texto. Se quiser voltar para mim lá no texto. Puder pôr para mim, passa para mim no 2. Aí. No 3, está ótimo. Era aí mesmo. Ali fala que costumava ficar perto do tanque um grande número de pessoas doentes. Gente, hoje, enquanto eu reli a palavra, né? E nós que viemos lá do Brasil, quando eu li isso aqui, a imagem que vinha na minha cabeça era aquelas filas do SUS. Aquelas filas enormes do SUS que tem lá no Brasil, que o povo entra, irmão, não sabe nem o que vai acontecer, mas eles têm a esperança de que a cura deles vai chegar. Esses homens que estavam ali, eles não tinham certeza que essas águas iriam curar. Eles tinham uma promessa que alguém contou, né? E muitos ali acreditavam naquilo ali. E esse homem da história, que é o que eu quero falar, quando a gente pega esse texto,
a gente pode analisar ele por várias óticas. Uma das óticas é quando a gente olha para a vida de Jesus. E a gente chega para o final do texto e a gente vê os fariseus acusando ele do sábado, porque ele faz um milagre no sábado. E a gente já sabe que o sábado não foi feito pelo homem, enfim. Mas eu quero tirar, talvez, um pouco hoje, o olhar daquilo que falaram sobre Jesus. E eu quero que a gente se concentre mais no olhar para o paralítico, no olhar para esse homem que estava ali naquela fila ali de uma promessa. E cá para nós, gente, era uma promessa falsa esse poço aí, esse tanque aí. Quando a gente olha para o paralítico, e ele está ali naquela fila enorme, né? Coitado, ele não consegue nem pegar a senha para o atendimento dele. E ele volta no outro dia, e ele tenta no outro dia, e ele tenta mais um pouco, e nem a senha ele pega. E ali se passam 38 anos. 38 anos. O cara fazendo a mesma coisa todo dia. Com qual propósito? Será que esse homem estava ali vivendo o propósito dele verdadeiro ali? E ali ele estava com a esperança de que ele ia encontrar uma solução para o problema dele. Então ele insistia, dia após dia, dia após dia. Cada vez que o poço mexia, ele tentava mais uma vez. A verdade é que o que estava impedindo aquele homem não era a paralisia dele. O grande problema daquele homem não era o problema da paralisia dele. E aí, quando a gente segue um pouco mais o texto adiante, e Jesus aparece, Jesus pergunta se ele quer ser curado. E aquele homem está tão focado ali, em chegar no tanque, que a resposta que ele dá para Jesus é qual? Então, Jesus, eu estou até tentando ir lá no tanque, mas não tem ninguém que me carrega. Tem ninguém que me carrega. E quando a gente para pensar um pouco sobre isso, a paralisia dele começa a ficar em segundo momento na vida dele. Ele estava cada vez mais focado se alguém ia aparecer para ajudar ele. Ele estava esperando que um homem ajudasse ele, para ele poder conseguir o milagre da vida dele, irmãos. E agora eu começo a pregar, porque muitas vezes nós temos esperado de homens o milagre que só Deus pode fazer na nossa vida. Amém? Muitas vezes a gente tem depositado a confiança em promessas, confianças em pessoas que talvez nunca vão aparecer, que talvez nunca vão surgir. Esse homem ficou ali 38 anos, esperando alguém. E é impressionante como o Espírito Santo vai fluindo. E antes mesmo da mensagem começar, a Michelle, a minha esposa, trouxe aqui uma oração, uma intercessão, e ela falava sobre o próprio Deus, é aquele que faz na nossa vida. Ela falava sobre nos posicionarmos no lugar certo. E o que acontece? Que muitas vezes nós depositamos não só na pessoa errada, como no lugar errado, aquilo que vai mudar a nossa vida. Eu não sei vocês, mas durante muito tempo eu fui advogado também, e todos nós aqui sabemos, principalmente no Brasil, o quanto que causa na justiça às vezes demora. Eu conheci pessoas que passaram a vida inteira.
eu já devia ser o terceiro ou quarto que estava pegando aquela causa. E a pessoa ali, como esse paralítico, há mais de 30 anos, esperando receber uma herança, que ele falava que ia mudar a vida dele. Esperando julgar, receber um precatório, que é a forma como o governo brasileiro paga, e ele ficava, não, esse ano sai. Como esse paralítico que falava, não, agora eu pulo no tanque. Impossível. 32 anos eu estou aqui. Não, 33 anos, agora eu pulo. 34 anos, agora eu pulo. 35 anos, 38 anos, agora eu pulo. Ele não pulou, irmão. A verdade é que ele não pulou. E eu trago isso aqui para falar que muitas vezes nós estamos esperando algo, e eu volto a falar que a gente nunca vai receber do homem. A gente nunca vai receber. E a nossa vida para. A vida desse homem ficou parada 38 anos na frente daquele poço. E aqui eu convido a nós, igreja, a olharmos para a gente e começar a identificar, talvez, o que tem sido a nossa paralisia. O que é aquilo que talvez tem nos deixado parado no mesmo lugar. Talvez depositando no outro. O outro me prometeu um emprego, quando o fulano for presidente, quando mudar o governo, quando a economia melhorar. E a gente está ali sempre criando a expectativa no outro. E justificando a nossa paralisia, que é nossa, porque ninguém vem nos ajudar. E ninguém me bota no tanque. Gente, se a gente ficar esperando a ajuda do outro, a vida vai passar. A verdade é que a vida vai passar. Se a gente vai esperar, só tem um que a gente pode confiar. E esse é Jesus Cristo. Amém? Se a gente quer esperar, vamos esperar e confiar em quem realmente pode mudar a nossa vida. E aquele homem ficava ali com aquelas desculpas, e Jesus na frente dele, e ele dá desculpa para o homem que podia ajudar ele, que era o próprio Jesus. E Deus me fez lembrar de uma frase que às vezes eu mesmo falo, que quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpa, gente, não é bom em mais nada. Se você está dando desculpa para a vida que você está levando, porque o homem queria mudar, quem acredita que esse homem não queria mudar? 38 anos ali tentando a mesma coisa. Todos nós queremos mudar, todos nós queremos abandonar algo, mudar, conquistar alguma coisa, mudar de nível. Só que, na maioria das vezes, nós temos dado a desculpa. Não, hoje está chovendo, o dólar agora subiu, eu acabei de chegar. Por isso que eu ainda não rompi. Acabei de chegar na América. Estou aqui há muito tempo, aí agora a imigração. Gente, vou contar para vocês, vai sempre existir problema. Vai sempre existir desafios. Se hoje é esse, amanhã é outro. A certeza que a gente tem é que o nosso Deus já venceu. E aí Deus me falava ainda mais. Ele falava que, isso para mim é muito forte, como esse paralítico, quem vive por necessidade, não vive por propósito. Eu vou falar de novo. Quem vive por necessidade, não vive por propósito. Quantas vezes a gente está olhando para dentro do nosso problema? E aqui é todo mundo, não tem ninguém que não tem problema aqui. Cada um vai ter numa esfera. Alguns vão achar que tem mais, né? O empregado vai achar que tem menos problema, ou tem mais problema. O patrão vai achar que tem mais, vai achar que tem menos. Irmão, tudo é a ótica. Mas quem vive olhando para dentro do problema, fica como aquele homem ali. A solução está na frente dele. Se puder pôr para mim ali o versículo, acho que é o
o 5. Jesus está ali na frente dele. Passa um pouquinho. Pode deixar no 6. Então Jesus está na frente do paralítico ali. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Irmão, imagina Jesus chegando aqui agora. E a gente, todo mundo olhando para baixo assim. Ô Senhor, eu preciso pagar a conta, eu preciso prestação do carro. Não, Deus, eu preciso contratar funcionário. Ô Senhor, eu preciso que entre mais passageiro, eu preciso... E aí a minha esposa, e é meu filho, nossa, eu preciso emagrecer, e eu preciso engordar, e nós estamos olhando para o problema, e para a nossa paralisia, e todo dia é o mesmo problema, é a mesma coisa, a mesma vida. Esse pecado não largo, e não sei o quê, e volta, e todo dia a mesma coisa. E passa ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí Jesus chega, entra por aquela porta, e eu estou aqui pregando de cabeça baixa, de costa. Irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo assim, nosso dia. Jesus está na nossa frente, com um letreiro piscando. Ei, meu filho, estou aqui para te ajudar. Não é o tanque, não é essa água que vai tirar sua paralisia, não. Não é o aumento, talvez, que você está querendo, há 10 anos que não sai. Mas sou eu que estou aqui na sua frente, você não olha para mim. E você ainda me dá desculpa, está dando desculpa para mim que não... E Jesus fica ali. Gente, o que Jesus mais quer de nós é o nosso posicionamento. Nós ouvimos aqui até em oração que nós devemos andar olhando para o alto, com a cabeça erguida. Irmão, o crente que olha para o alto, ele pode estar cheio de problema, mas ele está sempre olhando para a solução. Ele está sempre mirado em Cristo. E por isso nós somos o povo mais feliz da terra, amém? Não é sobre não ter problema, mas é sabermos que já temos a solução, que o preço já foi pago na cruz, que doença nenhuma vai nos impedir, problema financeiro nenhum vai nos impedir. Irmãos, aonde está a nossa confiança? De verdade, porque talvez estamos aqui, 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, 1 ano, 20 anos na igreja. E às vezes a gente fala assim, aquele primeiro amor, aquela paixão, será que eu perdi? E como é fácil a gente nos distrair. É como no dia a dia, gente, é tanto barulho lá fora, e eu falo que esse tanque é como se fosse o mundo. Que é mutueira ali, aquela água agitada, e todo mundo querendo correr para o mundo, achando que o mundo vai trazer a solução. Vamos entrar na fila do mundo aqui. Vamos entrar nessa fila aqui. Tem gente que é tão viciada em fila, que às vezes entra na fila, nem sabe por quê, vê uma fila e entra. Fala assim, não, tem uma fila, deve estar dando alguma coisa. E a pessoa está ali perdendo tempo, fora do propósito dela. Gente, quando a gente está vivendo a necessidade ali, a gente está deixando de olhar para o propósito. Todo deserto, ele tem tempo para acabar. Tudo aquilo que às vezes nos faz como escravo, tem tempo para acabar. A gente tem que nos posicionar e colocar a data. Até tal dia. Irmão, se você posicionou e falou aquilo, entrega na mão do Senhor, custe o que custar. Custe o que custar. O Lincoln falava sobre entregar o tudo. O tudo não é nem o dinheiro. O dinheiro, às vezes, é o mais fácil para entregar para Deus.
Talvez quantas dificuldades nós passamos ao longo da vida, e Cristo estava ali, esperando a gente olhar para Ele. E a gente olhando para a nossa paralisia, e a gente esperando o vizinho que prometeu, esperando a promessa de 1988, o processo que você ganhou em 1990, até hoje não recebeu dinheiro. Quando eu tiver meu green card, vamos falar da nossa realidade, quando eu tiver meu green card, eu entro no poço. Tem muita gente vivendo assim, achando que quando tiver o green card vai entrar dentro do poço, vai ser curado. Nunca foi sobre o documento. O poço aqui, ele é meramente figurativo para nós que somos crentes e cremos que existe um único Deus que é capaz de tudo. Nós temos que só confiar e nos posicionar no lugar certo. Quando nós começamos o culto e falamos que nós estamos no lugar certo e com as pessoas certas, tem a ver com posicionamento. Nós nos posicionamos de estar aqui hoje na igreja para receber mais de Deus, amém? Nós escolhemos olhar para Jesus. Nós escolhemos até correr do poço, daquilo que talvez nós achávamos que era a nossa solução. Abrimos mão de compromisso, às vezes, para estar aqui numa quinta-noite, até de ganhos financeiros para estar aqui, alguns que trabalham. E eu vou caminhar para o fim aqui, e o que devemos fazer para viver como quem sonha? Quem quer viver como quem sonha? Fala para o seu irmão do lado aí, sim. Você viverá como quem sonha. Mas vamos falar com vontade, com quem quer viver sonho de verdade, irmãos. Você viverá como quem sonha. Eita glória! Vamos viver como quem sonha, irmãos. Vamos fazer como Pedro, andar sobre as águas. Jesus fala, vem, a gente pula e vai. E se a gente afundar, não tem problema, porque Jesus vai nos pegar. A gente só precisa pular na água. Irmão, não deixa nada paralisar seu sonho não, irmão. Não deixa nada que o homem te fala, nem ninguém, nem lugar. A sua realidade não é vista com os olhos, mas é vista pela fé. A promessa que Deus nos fez, Ele não volta atrás. Lá em Provérbios 16:3 fala assim, entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Irmão, vamos dar só um crédito para esse paralítico? Pouquinho só, vou dar muito para ele não. Antes dele encontrar com Jesus, a verdade é que Jesus nem fazia nada. Jesus estava talvez no meio do ministério dele ali. Então talvez ele nem tinha tido a oportunidade o que ele tinha era aquilo. E ali ele depositou esperança mesmo no lugar errado. E maldita a hora que ele confiou nos homens que deixaram ele lá, porque andando ele não chegou, porque ele era paralítico. Então algum amigo, que não entendia nada, deu um mau conselho para pôr ele lá. Mas amém. E ali o homem ficou 38 anos paralisado, sem viver a vida dele. Sei lá, ele podia ter andado numa cadeira de roda, ele podia ter feito qualquer coisa, ter ficado 38 anos deitado no chão, e ele não fez nada. Então, o crédito que eu quero dar para ele é que, pelo menos, ele não tinha oportunidade de encontrar Jesus. Mas e hoje? E hoje que nós sabemos que Jesus vive? Nós não temos desculpa. Talvez, até 2 anos antes, Jesus não tinha começado o ministério dele. Jesus não estava por aí ainda curando. Mas Jesus já começou há mais de 2000 anos, amém? E nós temos esse privilégio que esse paralítico não teve. Hoje, nesse dia, nós temos a condição de escolher por Jesus.
Se o louvor quiser subir aí para a gente poder caminhar para o final, eu queria que também vocês ficassem de pé, gente. Vamos, com todo amor, eu queria que a gente estivesse nesse momento aqui presente. Eu acredito que talvez essa altura do culto aqui, todos os nossos problemas que a gente chegou, que quando a gente entrou por aquela porta, talvez a gente já não está lembrando mais deles. Porque a beleza do culto é essa. A gente se posicionar. Talvez a gente chegou aqui cheio, com a cabeça cheia, com a alma batida, com o coração talvez doendo. E o bom de estar com irmãos e estar com o corpo de igreja e ouvir uma mensagem da palavra de Deus, talvez esse foi o primeiro momento, o primeiro encontro que você teve com Deus nesse dia. Talvez alguns aqui ainda não tenham nem orado, mas eu creio que todo mundo orou, amém? Já acordou orando, já veio louvando, já veio adorando. E eu pedi a gente para que nós pudéssemos ficar de pé, porque eu creio numa verdade que está na Bíblia, que à medida que você busca a Deus, é à medida que Deus se revela a você. À medida que nós buscamos a Deus,